E aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Pia Matemática, aqui quem fala é o professor Marcelo Pinheiro e hoje vamos conversar sobre permutação. Então, se você tem dificuldade com esse conteúdo, já deixe seu like aqui, ative o sininho para não perder a notificação, inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui embaixo, galera, porque o seu comentário mostra para o YouTube que esse vídeo é legal e ele vai mostrar para mais pessoas, beleza? Então, sem enrolação, bola pro vídeo de hoje. Então, pessoal, falando sobre permutação, ok? Permutação vamos definir como uma forma de você organizar um conjunto de elementos onde a ordem importa, beleza? Isso é o fundamental. Para isso, nós vamos trabalhar aqui, ó, com anagramas para nós entendermos melhor essa questão da permutação. Permutação é a forma de você reorganizar, tá? Você tem lá um conjunto de elementos, você vai mudar essa posição, só que lembrando que essa ordem vai ser importante. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar anagramas, tá? O que são anagramas? Anagramas são palavras que eu posso formar a partir de outras palavras. Lembrando, fazendo sentido ou não. Por exemplo, vamos pegar aqui o meu nome, que chama-se Marcelo, ok? Marcelo, quantas palavras eu posso formar utilizando as letras da palavra que forma o nome Marcelo? Bom, vamos pensar o seguinte, ok? Marcelo tem quantas palavras? Quantas letras? Possuem 7 letras. Então, nós vamos fazer 7 posições, 7 risquinhos, tá? 7 espaços. De olho no espaço, hein? Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 espaços aqui, ok? E cada espaço eu vou colocar uma letra. Pensando no primeiro espaço, na primeira posição, quantas letras eu tenho disponível para colocar aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras disponíveis. Então, aqui vou colocar o número 7, ok? Tá muito grosso, deixa eu trocar um pouquinho aqui, diminuir essa letra, beleza? Essa grossura da letra. Então, beleza. Então, tem o número 7, porque tem 7 letras disponíveis. Na segunda posição, quantas letras eu tenho disponível agora? Bom, como eu tinha 7 e já usei uma, sobram 6. Independente de qual letra seja, tá? Então, tenho 7 letras que cabem aqui nessa posição. Agora, na terceira, 5. Na quarta, 4. E assim por diante até a última posição, ok? Então, tenho essas possibilidades. Como quero todas juntas, eu quero a primeira e a segunda e a terceira posição, então eu multiplico todo mundo. Isso aqui, gente, é o princípio base do princípio de contagem, né? O princípio multiplicativo do princípio de contagem, tá? Então, agora é só fazer o cálculo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5.040 palavras. Essa aqui é o total de palavras que eu posso formar usando as letras da palavra Marcelo. Perceba o seguinte, galera. Eu tenho aqui, ó, uma formulazinha. P igual a N fatorial. P de N. O que significa esse N? Esse N é o meu número de elementos, ok? Então, olha só. Opa, deixa eu tirar aqui para não confundir. Então, olha só, eu tenho 7 elementos. Então, eu fiz 7 vezes 6 vezes 5, tá? E eu tinha 7 posições, porque eu tenho 7 elementos. Então, a fórmula de você calcular uma permutação simples é essa, N fatorial. Onde o fatorial significa que você vai pegar aquele número e multiplicar pelos seus antecessores. Por isso que eu fiz 7 vezes 6 vezes 5, ok? Porque eu tinha 7 letras, depois 6 letras, depois 5, ou seja, são os números antecessores ao número 7. Por isso, então, que essa forma seria exatamente 7 fatorial, ok? Isso é a permutação sem repetição. Agora, se eu tenho a permutação com repetição, como que eu faço? Pensa comigo, vamos pensar em anagrama novamente, só agora usando a palavra Sara. Esse nome, Sara, ok? Bom, você pode pensar, bom, professor, eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5 letras, eu teria 5 posições. Perfeito. Então, se eu tenho 5 posições, eu calculo como 5 fatorial. Perfeito, né? Lembrando, 5 posições seria 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, teria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito. 5 fatorial. Só que tem um porém. Pensa comigo. Se eu trocar essas letras A
Eu troquei. Muda alguma coisa? Não, mas é uma possibilidade de troca, né? Então eu tenho que evitar contar as palavras duas vezes, tá? Por exemplo, se eu escrever assim, ó. Se eu escrever aqui no cantinho a palavra aras, né? É uma palavra que eu posso formar. Se eu trocar esses as, ficaria assim, né? Aras. Ou seja, não fez diferença. São duas trocas onde é a mesma palavra. Então eu tenho que evitar contar isso duas vezes. Como que eu faço isso? Aqui é que vem a jogada das permutações com repetições, ok? Eu penso o seguinte: permutação, então, será o meu número de elementos fatorial. No caso, 5 fatorial, ok? E aqui embaixo eu tenho que evitar essas palavras. Qual palavra que repete? A palavra A, perdão, a letra A. Quantas vezes a letra repete? Duas vezes. Então eu divido por 2 fatorial. Ok? Então sempre que tiver uma repetição, eu vou dividir por essas repetições. O professor, se tivesse 3 palavras repetindo, aqui embaixo eu teria 3 números multiplicando e assim por diante. Agora é só calcular. Professor, mas eu tenho que fazer 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, embaixo 2 vezes 1 e dividir? Nem sempre, tá? Olha que legal essa jogada aqui. Eu vou pegar e vou abrir esse 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E vou parar aqui. E aqui embaixo eu vou escrever o 2 fatorial. Por que que eu vou parar aqui? Porque em cima eu estou multiplicando por 2 fatorial e embaixo estou dividindo pelo mesmo número. Se eu multiplico e divido pelo mesmo número, esses números se cancelam. Então agora é só fazer 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. Então eu tenho 60 palavras possíveis para formar com as letras do nome Sara. Então perceba que quando eu trabalho com permutação, é só fazer o seu número de elementos fatorial. Só que se houver repetição, você tem que dividir por essas letras que estão se repetindo. Vamos ver o nosso último exemplo de hoje, trabalhando com repetição, que é onde a galera tem mais dificuldade. Então, no exemplo, fala o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma corzinha legal aqui. Em um torneio de futsal, um time obteve 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Nas 15 partidas disputadas, deixa eu pegar aqui uma corzinha, pegar o verde claro. De quantas maneiras distintas esses resultados podem ter ocorrido? A palavra distinta significa diferente, tá? Aqui eu tenho que pensar primeiro o quem é o N e quem são as minhas repetições, ok? Lembrando que a nossa formulazinha, não coloquei ali, mas é a seguinte, ó. PN vezes K, ou alguns lugares escrevem assim, ó. P de N com K em cima. K significa repetições, ok? Então vai ser N fatorial sobre K fatorial, ou K1 fatorial com K2 fatorial, se tem mais de uma repetição, tá? Então vamos pensar o seguinte, tá? A minha permutação vai ser assim. Quem é o meu número de elementos? Ou seja, quantos jogos eu participei? Nesse caso, tive 15 partidas. Então, 15 é o meu N, tá? Vou escrever aqui do lado. N é igual a 15, porque é o número de partidas que eu obtive, que eu tive nesse campeonato, ok? 8, 5 e 2, número de vitórias, empates e derrotas, são as nossas repetições. Porque pensa o seguinte, eu tive 8 vitórias. Eu posso ter tido da seguinte maneira, ó. Cadê minha caneta? Ó. Vitória, empate, vitória, empate, derrota, derrota, vitória, 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 assim por diante. Ou eu posso ter assim, derrota, empate, derrota, vitória, 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 empate e assim por diante. Ou seja, percebe-se que o E, o D, ele repete várias vezes. Então eu tenho que contabilizar essas repetições. Então meu número de vitórias, empates, derrotas seriam nossos valores de K. E como eu tenho 3 repetições, eu teria aqui K1, K2, K3, tá? O K1 seria 8, K2 seria 5 e o K3 seria 2. É meus números de repetições. Então aqui em cima eu faço 15 fatorial, porque eu tenho 15 espaços para contabilizar possibilidades, né? Na primeira partida eu posso ter vitórias, empates e derrotas. Então eu coloco 15 possibilidades. Na segunda, 14, terceira e assim
13, 12, assim por diante, até chegar em 1, tá? Então, por isso que é 15 fatorial. E aqui embaixo, eu tenho que tirar essas possibilidades de repetições. Por isso que eu vou dividir por 8 fatorial, 5 fatorial e 2 fatorial. No caso, os fatoriais estão se multiplicando, ok? Beleza, professor, meu Deus do céu, tem que fazer 15 fatorial, 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, até vezes 1? Sim e não, porque olha só, vamos abrir, tá? Fica lá, 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8. Vou parar no 8 fatorial. Por que vou parar no 8 fatorial? Porque aqui embaixo eu tenho um 8 fatorial. O 5 eu vou abrir. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 2 fatorial, que é vezes 2 vezes 1, ok? Lembrando, isso aqui seria 5 fatorial e isso aqui seria 2 fatorial. E tudo aqui em cima é 15 fatorial, ok? Por que eu parei no 8 ali em cima? Porque como aqui embaixo eu também tenho 8 fatorial, esses dois caras se anulam. Então eu não preciso calcular todo o número fatorial. Eu posso ver isso, tá? Se eu estou dividindo por outros números fatoriais, eu vejo qual que é o maior para eliminar. E isso diminui bastante o meu cálculo. Beleza? Então agora é só multiplicar os números de cima. 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, que dá 32.432.400. Então, olha lá, ó. 32.432.400. Isso dividindo por 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120, vezes 2 de novo, 240. Então, esse número divididos por 240. Bom, para simplificar, corta um zero em cima e um zero embaixo. Então, fica ali 324.324 divididos por 24. Essa conta final vai dar 135.135 possibilidades de resultado, ok? Então, tenho 135.135 possibilidades de como pode ter acontecido essas 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado, tá bom? E quero te convidar a ser um apoiador aqui do canal. Aqui embaixo vai estar o link, aqui na descrição dá o link do nosso apoio, tá, gente? Entra, contribua lá com 5 ou 10 reais por mês, você vai ter acesso ali à votação dos nossos temas e tudo mais, e também vai ajudar bastante nós continuarmos trazendo conteúdo com mais qualidade para você, beleza? E vou deixar aqui do lado, então, não aparecer novos nossos apoiadores, tá? Além disso, vou pedir novamente que você se inscreva no canal, ative o sininho, tá? E deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com os teus amigos que têm dificuldade com permutação, beleza? Então é isso, deixa um comentário quais conteúdos tem dificuldade que o Piá vai te ajudar na próxima aula, fechou? Então é isso, fique com Deus e até o próximo.